guardei esse espaço para depois da ordem do dia, onde eu posso, dentro do tempo regimental, dar a minha avaliação do veto ao fator previdenciário colocado ontem e publicado hoje pela Presidência da República. Primeiro, não posso deixar de dizer da minha decepção do veto à forma alternativa ao fator previdenciário. E sou obrigado a dizer também que esta redação dada a essa MP me deixou mais preocupado do que eu estava antes do veto. E eu passo aqui a explicar o meu entendimento sobre a tal MP 676 de 2015, que acabou revogando a decisão do Congresso em relação à fórmula 85-95. Senhor presidente, reafirmo o que venho dizendo. Desde o momento que soube que o fator previdenciário, da forma que estávamos colocando, como alternativa seria vetado. Eu repito, não aceitamos o veto à fórmula 85-95. E, a partir dessa frase, faço análise detalhada da MP. Primeiro, senhor presidente, não existe requisitos de urgência e relevância para a edição desta medida provisória. A medida provisória substitui texto aprovado pelo Congresso Nacional na MPV 664, que fixa a regra alternativa ao fator previdenciário, fórmula 85-95. Esta fórmula que foi vetada é repetida na redação dada ao caput do artigo 29C da Lei 8213 de 91, o que já demonstra que o veto foi injustificado. A regra contida no parágrafo 1º do artigo proposto prevê que a soma de idade e tempo de contribuição, 85-95, será aumentada progressivamente 1 ponto a cada ano, até 2022. Essa regra reproduzirá efeitos a partir dos 2 anos. Poderia, então, ser encaminhada ao Congresso por projeto de lei, implementada e debatida com tempo suficiente para produzir seus efeitos, estando assim totalmente ausente a urgência para a edição da medida provisória nesse caso. Impedimento de regulamentação da regra de cálculo de benefício por medida provisória. E aí, senhor presidente, que eu digo que é inconstitucional. O artigo 246 da Constituição impede, é claro, senhor presidente, o artigo 246 da Constituição impede a edição de medida provisória para regulamentar dispositivos da Constituição alterados por emenda constitucional promulgada até 11 de setembro de 2001, como é o caso. Artigo 246 diz que é vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 95 até a promulgação da emenda. A fórmula de cálculo de benefício, que trata a Lei 8.213 de 91, com a redação dada pela Lei 9876 de 99, foi introduzida para regulamentar a matéria, a partir do momento da desconstitucionalização da regra de cálculo antes prevista no artigo 202 da Constituição, quando se calculava o benefício pela média das últimas 36 contribuições. O que a MPV 676 faz é promover nova alteração nessa regra de cálculo, assegurando o direito à não aplicação do fator previdenciário nas condições previstas. Trata-se de tema, senhor presidente, que não pode, por tudo que aqui expliquei,
em hipótese nenhuma, ser tratado por medida provisória. Quando da aprovação, me lembro eu, porque eu estava lá, do PLV da medida provisória 664, do parágrafo 11, 12 e 13 do artigo 29, da Lei 823 de 91, que asseguraram esse direito pela introdução da fórmula 85/95, isso se deu mediante emenda e não pela própria medida provisória. O mais grave ainda, senhor presidente, a própria instituição do fator previdenciário se deu por meio do quê? De projeto de lei, e não por medida provisória. Em face do quê? Do mesmo impedimento. Se assim não fosse, o governo da época teria implantado o fator previdenciário de que forma? A mais fácil, por medida provisória. Aqui sou obrigado a resgatar. Mesmo na época do governo anterior, ele não o fez por medida provisória, porque não era possível. Assim, a medida provisória não pode ter, senhor presidente, validade jurídica, por total contrariedade ao limite material para a sua edição. O mesmo efeito poderia ser obtido por meio de um projeto de lei, que eu insisti muito, cuja tramitação e aprovação poderiam se dar sem prejuízo do cronograma ora previsto. Senhor presidente, inconstitucionalidade, por quebra de isonomia de tratamento com os servidores públicos e os trabalhadores do regime geral. A medida provisória, senhor presidente, ao adotar a fórmula 8595, promove a equiparação de tratamento com os servidores públicos civis, que nos termos do artigo 3 da Emenda Constitucional 41 de 2003, pode se aposentar com proventos integrais, se a soma do tempo de contribuição entre idade atingir 85 anos, se mulher, e 95, se homem. Segundo o artigo 40, parágrafo 12 da nossa Constituição, o regime dos servidores públicos deve observar no que couber, ou seja, naquilo que a própria Constituição não dispuser de outra forma, os requisitos e critérios fixados para o regime geral da Previdência. Assim, senhor presidente, da mesma forma, o regime geral deve observar os mesmos requisitos e critérios fixados para os servidores, para que a regra aplicável aos servidores não seja mais benéfica. Se o legislador, senhor presidente, resolve aplicar aos segurados do INSS uma fórmula que assegure a integralidade dos benefícios, essa fórmula deve ser a mesma aplicável aos servidores, o que impede a fórmula 90-100, que a medida provisória propõe que seja adotada. Em resumo, senhor presidente, para o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, onde o teto é 33 mil, aplica-se a fórmula 85-95. E para o trabalhador do regime geral, onde o teto é 4.600, se aplica a fórmula 90-100, que significa o quê? Que a mulher que trabalha no Executivo, no Legislativo e no Judiciário vai se aposentar com 55 anos. Agora, o trabalhador lá, o professor da construção civil, o bancário, o metalúrgico, o comerciário, o pedreiro, esse não. Esse vai se aposentar, se mulher, com 60. Enquanto que o homem, no Executivo e Legislativo, vai se aposentar com 60. E esse trabalhador que eu me referi, como o pedreiro, o metalúrgico, com 65. Não dá, senhor presidente. Não dá da forma que está. Por isso eu dizia para o líder Elcídio, só tem uma saída. Só se nós construirmos aqui um grande acordo, o que não é impossível. Mas da forma que está aqui, não tem como aprovar a urgência, não tem como aprovar e dizer que ela é constitucional. Foi com base, senhor presidente, nesse entendimento, que o Congresso rejeitou a fixação já do regime geral do INSS de regra de cálculo para a pensão por morte, que reduzia o valor dos benefícios, visto que o regime dos servidores públicos, assegurado pela Constituição, a pensão por morte é assegurada integralmente. E por isso que tivemos que mudar. Já nas MPs,
que a viúva não teria que ganhar só 50%, e sim 100%. E assim foi feito. Vou agora pegar uma outra questão que preocupa senhores professores e professoras de todo o país. O prejuízo aos professores da educação infantiva é fundamental. A redação dada ao parágrafo 2º do artigo 29C da Lei 823 de 91 é claramente prejudicial aos professores do magistério na educação infantil e no ensino fundamental. Esses professores, que nos termos do artigo 201, parágrafo 8º da Constituição, fazem jus à aposentadoria com 30 anos de contribuição, se homem, e 25 se mulher. Assim, o fator previdenciário, no caso dos professores, é calculado mediante o acréscimo de 5 anos quando se tratar de professor ou 10 anos quando se tratar de professora, que comprove exclusivamente teve o definitivo serviço das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. No entanto, a redação dada, e por isso falava o líder Delcídio, que nós temos que construir uma nova redação, e é possível, para resgatar a situação dos professores e de outros setores. A redação dada no inciso 1º do artigo 29C e ao seu parágrafo 2º desconhece a diferença e apenas permite que sejam acrescidos 5 pontos à soma da idade com o tempo de contribuição, mas esqueceu de reconhecer o direito constitucional da aplicação da fórmula com 25 ou 30 anos de contribuição, que está escrito na Carta Magna. Senador Delcídio, eu estou fazendo aqui não é nenhum discurso político, é mais técnico. Como trabalho há anos nessa área, eu estou preocupado. E lhe confesso que eu sentei com os consultores do Senado, que são aqueles que acabam também nos orientando. E depois de ler com profundidade, o entendimento que eu chego, senador Delcídio, é que nós teríamos nos debruçar sobre a medida provisória, ajustar a redação e construir um grande entendimento na casa, para viabilizar. Até porque eu reconheço, não pense que eu não reconheço. A peãozada do meu estado está dizendo, pai, vou encaminhar minha aposentadoria amanhã, porque a fórmula 85-95, que eu sempre disse que é boa, vai garantir o pagamento pelo prazo de 2 anos. Mas os outros que estão para se aposentar, ali no 3º e no 4º ano, levantam as preocupações e os professores também me levantaram as preocupações. Então, nós temos que ajustar a chamada regra de transição e esse artigo específico dos professores. Eu dizia ontem e digo hoje, é possível sim garantir a fórmula 85-95, entrando, eu digo com muita clareza, na questão técnica, na questão jurídica, para que ninguém diga depois que nós aprovamos aqui uma MP totalmente inconstitucional. Por isso que eu vou avançar um pouco mais aqui no tempo que eu tenho direito, senhor presidente, mediante esse fato. Então, repito. Senador Paim, se você senador Delcídio, é que a idade avança, eu já estou com 65, confesso que eu não vi que você não estava com o microfone levantado. É que ficou confundido com o seu terno escuro. Mas, senador Paim, somente registrar, presidente, senador Wellington, senador Raupp, senador Raimundo Lira, é importante o discurso de Vossa Excelência, até porque todos nós, senador Paim, temos um respeito especialíssimo por Vossa Excelência. Vossa Excelência que tem, mais do que nunca, uma história junto aos movimentos sociais, e especialmente junto aos aposentados. É alguém que tem pleno conhecimento das questões da Previdência e outras questões que atingem o dia a dia, principalmente da base, da nossa base social. E, senador Paim, eu não podia deixar de registrar aqui, primeiro, que o governo deu uma sinalização importante para o Parlamento, porque, na medida provisória que encaminhou, manteve o texto que foi aqui votado, o 85-95. Aliás, diga-se de passagem, Vossa Excelência sabe muito bem, esse 85-95, isso foi discutido lá em 2008. E dentro de um censo que foi o último censo, antes do censo de 2010, num censo que foi feito em 2000. Portanto, em função da própria expectativa de vida, talvez até o governo pudesse propor alguma outra
apresentar alguma outra proposta, mas manteve aquilo que foi votado na Câmara dos Deputados e nessa Casa. E, ao mesmo tempo, também estabeleceu a progressividade. Vossa Excelência é um expert no assunto, acredito que os próprios sindicatos também reconhecem, qualquer plano de previdência ele tem que ter uma progressividade. É natural, porque se a expectativa de vida cresce, sem dúvida nenhuma, nós temos que ajustar a previdência para fazer jus e, principalmente, justiça, né? Aquelas pessoas que trabalharam a vida inteira e que merecem ter uma aposentadoria digna. E outro ponto importante é que, com essa proposta, a partir de 85, 95, que Vossa Excelência já discutiu lá atrás, quando o presidente Lula era presidente... E só não sancionou porque teve uma central que discordou. Que teve uma central que discordou. Aliás, é muito importante. E lá não tinha essa história de progressividade. Né? Mas que é bastante bem entendida, né? Porque a sustentação de um plano de previdência, ele tem que considerar a expectativa de vida, né? Agora, naquela época, e eu me lembro bem, somente uma central sindical não topou, as outras todas concordaram. E acho que essa proposta que foi apresentada, ela traz uma coisa muito importante, previsibilidade. Porque com o fator previdenciário, dependia do IBGE para que cada um para cada cidadão ou cada cidadã se programassem, se quisessem programar a sua aposentadoria, cada ano era uma realidade. Ou seja, essa proposta é uma proposta que dá previsibilidade, portanto, condições das pessoas até programarem a sua aposentadoria. Agora, concordo com Vossa Excelência. Eu acho que é nessa progressividade, é no texto da medida provisória, que o Congresso vai fazer valer as suas posições. E Vossa Excelência vai ter um papel, senador Paim, preponderante, não só na comissão mista que vai analisar essa medida provisória, mas também na tramitação na Câmara e no Senado, até pela respeitabilidade que todos nós temos por Vossa Excelência e pelo conhecimento absoluto e livre trânsito junto aos movimentos sociais. Portanto, nós temos muito trabalho pela frente e Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, vai ser o principal protagonista desse debate no Congresso Nacional. Muito obrigado, senador Paim. Eu agradeço o seu à parte, mas claro que quando eu vi a proposta de progressividade, fiquei preocupado. Não tem nenhuma base atuarial, não tem nenhuma base técnica, não tem nenhuma base que seja científica que consiga dizer que a cada ano que a minha idade aumenta, a expectativa de vida aumenta um ano. Não tem sentido, não tem lógica. Eu desafio qualquer estudioso desse sistema que me diga se isso tem lógica. Não tem lógica. Tanto é que os que conhecem um pouco da matéria chegam a dizer que essa expectativa poderia ser 1 por 4, 1 por 5, mas não 1 por 1. A redação dada ao parágrafo 1º do artigo 29 eleva progressivamente, sem qualquer base atuarial ou razão de ordem demográfica sequer, a soma de idade e tempo de contribuição, e com isso acaba entrando em choque e voltando praticamente ao fator previdenciário. Assim, no período de 7 anos, até 2022, a forma seria elevada para 90, Presidente Paulo, no caso da mulher. Só para permitir que eu pudesse aqui estar anunciando a presença do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, o NPOR, BGP, aqui de Brasília. Estão aqui na tribuna e eu acho que é importante estarmos registrando, porque inclusive um estímulo para que eles continuem cada dia mais nessa defesa da nossa pátria. Muito bem, sejam bem-vindos. Nossa gloriosa Força Armada do país. É um orgulho para nós recebê-los aqui. Assim, senhor presidente, no período de 7 anos, a fórmula seria elevada para 90, no caso da mulher, e 100 anos, no caso do homem. Isso implica dizer que, para anular o fator, será preciso ter 60 anos de idade e 40 de contribuição, ou 65 anos de idade
e 35 de contribuição como exemplo, se homem. Com tais requisitos, hoje já é possível neutralizar o fator. Então, nós estamos colocando uma proposta que, na verdade, já está assegurada no próprio fator previdenciário, se ficar nos moldes que estão aqui. Esses limites são bastante elevados e não representam ganho substancial em relação à situação atual para os trabalhadores. Apenas quem começou a trabalhar muito cedo e teve contribuição por todo o período de trabalho, ou seja, não tenha ficado desempregado, situação que são extremamente raras, é que será beneficiado pela fórmula que aqui ficou. Além disso, a elevação é feita de forma desproporcional. Em 2017 a 2019, o intervalo é de 2 anos entre as elevações. A partir daí, fica sendo somente 1 ano, aumentando, então, desproporcionalmente o requisito para afastar a aplicação do fator previdenciário em prejuízo de quem? Dos segurados. Senhor presidente, na discussão que tive com o corpo técnico aqui da Casa, discutimos até da possibilidade da devolução da medida provisória. Segundo o artigo 48, 11º do regimento dessa Casa, compete ao presidente da Casa impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis ou a esse regimento, ressalvado ao autor recurso para o plenário, que decidirá, após a audiência da comissão da CCJ, o que pensa e o que decide. Com fundamento, senhor presidente, nessa regra, o presidente do Senado editou o ato declaratório número 5 de 2015, devolvendo ao Poder Executivo a medida provisória 669 de 2015, por meio da mensagem número 7 de 3 de março de 2015, por considerar ausente a urgência de relevância da matéria. No caso presente, esses vícios são fatais, além de farta evidência de total impedimento ao tratamento do tema por medida provisória. Ninguém tem dúvida que não poderia se tratar desse tema por medida provisória. Nenhum governo fez isso no longo da história, visto se tratar de regulamentação de cálculo de benefício no âmbito do regime geral da Previdência Social, matéria que foi desconstitucionalizada pela Emenda Constitucional 20 de 98. Para prevalecer a coerência do Congresso Nacional, visto o tema ter sido objeto de debate recente nessa Casa, objeto de veto presidencial, a MPV 676, deve sim ser analisada com muito cuidado e tem que apreciar se o veto ou então encaminhado como uma proposta de amplo acordo que pode ser elaborada na comissão mista, mudando esta proposta chamada proposta de progressão, que, na verdade, ela acaba, da forma que é colocada, diminuindo o direito que o trabalhador teria de se aposentar sem o fator previdenciário.